Hello, hello. Hello, bom Oi, oi. dia. Tudo bem com vocês? Como foram os finais Bom, de semana? Ai, meu Deus, tá aparecendo eu não. Aparecendo agora. Tudo certinho, né? Agora eu vou aparecer. Vamos lá, então. Gente, é o seguinte. Antes de começar, os recadinhos do coração sempre, né? Vamos lá. Eu vou falar alguns nomezinhos, né? Lembra que eu dei o trabalho do bullying, prazo, e ainda já, né? Esse prazo já passou, e tem algumas pessoas. Rosa, você falhou quanto esse trabalho? Eu coloquei 5, mas pode ser que ele aumente, É qual tá? o trabalho do Mais Atitude? Bullying. É, isso aí, do mais atitude. Isso aí, isso aí. Então, tem Ô algumas. tio, eu tava tentando colocar os negócios direitinho ali, mas eu não consegui. Então, algumas Eu pessoas que esqueci de te enviar o áudio falando como eu gosto. Então, tem algumas pessoas aqui que não me enviaram ainda. Se de repente, né, eu cometi um equívoco aqui, não marquei, só me chamar no privado. Não, Rosa, eu te enviei, olha aqui, tal, tal, certo? Então, vou falar esses nomes. Como a gente conversou, é o seguinte, gente, eu só vou dar uma atividade avaliativa, né? Vai valer pontinhos. O resto vai ser tudo que vocês vão produzir. Então, se vocês não produzirem nada, vão acabar ficando prejudicados. Como eu falei com vocês, eu vou estar avaliando assim, fechando o que vocês produzem e tal, até final de outubro. Lembra que eu comentei com vocês que eu devo entrar em licença maternidade em novembro? Então, eu tenho 50 pontos. Deixa eu olhar aqui se vocês são 50. Quer ver? 50 pontos para estar avaliando vocês. Cadê? Porque do fundamento do negócio é diferente aqui. Deixa eu Mas ainda pode só. enviar aquela atividade? É sempre Enzo, né, Enzo? É Enzo, porque eu tô Enzo. tentando colocar ela em coluna, que nem você pediu, mas tá difícil. Socar vocês. Gente. É isso mesmo. Eu O posso compartilhar a tela para mostrar como que faz para colocar em coluna? Sim. Pode. Então, ó, tem Eu só atividades. abri. Oi? Tá, vai abrindo aí enquanto eu vou falando. Quando eu abrir, você me fala aí. Então, são 50 pontos que eu tenho que estar fechando a nota de vocês. Então, 10 vai ser uma atividade avaliativa, seja pelo aula, seja um formulário, pelo Google Formulário, alguma coisa assim, atividade que eu falo é no sentido de ser objetiva, tal, sobre os Só assuntos que a abrir gente está, aqui. Só que tipo, certo? você tem que habilitar o Eu tenho que fazer compartilhamento o de quê? tela. Eu tenho que mexer aqui? Você tem que habilitar o compartilhamento de tela. E onde que eu entro aqui, Rafa? Sim, nem sei. É que Eu tá não sei não. tipo Os meninos compartilham, eu deixo, mas eu não mexo em nada não aqui. post. É que aqui tá falando que você desabilitou. Calma aí. Deixa eu ver. Mas, tipo, Enzo, sabe o que você faz? Você abre o Word, aí na parte de cima, sabe a parte azulzinha? O painel inicial, página Aí inicial. tá escrito arquivo, página inicial, inserir, design e layout. Aí você clica em layout. Aí aparece margens, orientações, tamanho e colunas. Aí você clica em colunas. Aí você clica no número de colunas que você quer. E aí é isso. Aí você vai digitando normalmente. Ok. É Obrigado. isso. Então,
Então, vamos voltar lá ao foco. Então, como eu falei para vocês, tem o projeto que são 10 pontos, então sobra 50 pontos para eu estar avaliando. Então, esse bullying, mais atitude, de início eu dei 5. Pode ser que ele, se não der mais trabalho, ele de repente aumente ele para 10, um exemplo, certo? Então, como eu falei, até outubro eu vou estar fechando, eu só vou deixar porque eu saio em novembro, provavelmente vocês vão ter outro professor. Então, eu vou deixar 10 pontos para esse professor com vocês. Então, eu vou fechar a maioria, 40 pontos eu vou fechar. Então, fechar 10 do projeto e 10 para esse professor fechar, né? Então, como eu já estou mais tempo, já conheci tudo mais... Você mandou mais alguma atividade avaliativa? Não, por enquanto não. A gente vai começar hoje aqui, certo? Então, só tem essa. Então, eu vou falar uns nomezinhos, se eu tiver, né, me equivocando em algo, só depois mandar uma mensagem privada. Então, ó, quem já falou, a Larissa, isso é do nono A, tá, gente? A Larissa, a Maria Eduarda e o Vitor. E do nono B, Davi, Colodete, Mafra, Kaki e Ricardo. Então, o resto tá todo mundo certo. Fizeram, cumpriram, tudo show. Beleza? Então, por enquanto, só tem isso. Então, hoje, a gente vai continuar trocando ideia sobre o último assunto que a gente conversou. Quando que você vai colocar a nota desse trabalho? No sistema? É. Não, eu não vou lançar, por enquanto, eu não vou lançar nada, não, entendeu? Vou deixar mais para o finalzinho. Eu não lancei no sistema nota de ninguém. Aí, quem produziu, tá de acordo, né? Fez como eu pedi, tudo, fechou. Agora, se fez, eu pedi para mudar, porque alguns fizeram, eu pedi para mudar e não mudaram. Então, não vou... Ô, professora, eu tô junto com a Maria Eduarda. Beleza. Tá. Aí não fiz, né? Conforme as orientações que eu dei tudo, aí eu vou estar descontando pontos. Mas quem fez tudo certinho, dei ok e tal, valeu 5, tirou 5, certo? Se eu colocar valendo mais, eu falo para vocês, gente, aquele trabalho eu coloquei mais, tá? Porque não deu tempo de dar mais trabalho para vocês. Porque essa atividade avaliativa que eu estou falando que eu vou passar lá para outubro. Por quê? Setembro é correria para vocês de VH que vocês vão estar fazendo. Então, para não acumular, eu dou essa atividade avaliativa, só que eu vou dar só valendo 10, né? Em outubro, aí a gente marca direitinho, eu dou uma revisão, a gente conversa direitinho, tá? Por enquanto é só. Então, se tiver dúvida e tudo, então o trabalho do bullying pode me enviar pelo WhatsApp, como a gente conversou, tá? Então, a gente vai continuar trocando uma ideia aqui sobre o último assunto e no fim pedir para vocês produzirem algo para mim que vai estar valendo nota também, certo? Então, vamos lá. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Vamos aí. A gente falou de arquitetura, certo? Falamos do contexto, que as arquiteturas, as produções vão mudando, depende do contexto, vai se alterando, moradia e tal. A gente citou vários lugares, né? Mostrei para vocês. A gente ficou, né, falando sobre o que um arquiteto produz, o que é um urbanista, essa diferença, a gente conversou também, a gente falou essa questão, né, desses planejamentos, às vezes, né, não tem esses planejamentos, né? Aí começa esse crescimento aí desgovernado, né, das coisas. Então, querendo ou não, com isso, né, surgem as favelas, a gente conversou um pouquinho sobre essa desigualdade que existe, né? Então, quando a gente fala em muitos lugares aí, nós, né, aqui tem, né, no nosso município, em alguns lugares
às vezes a gente vê na televisão, né, mostrando tal, não tem esse saneamento básico tal. Mas em sua maioria, a cidade, né, em sua maioria, contém esse saneamento básico. Então, como eu falei, esse crescimento ordenado, isso tudo mais, vai ter essas favelas, né? Às vezes a gente acha, a favela só vai ter lá no Rio de Janeiro, lá em São Paulo, nesses lugares aqui grandes. Não, a gente pode notar que perto da gente tem isso aí, esse crescimento, né? As pessoas... E às vezes esse crescimento aí, né? Essa loucura toda, quando a gente vai ver, é em um lugar impróprio, um lugar que não pode mais, aí dá uma chuva, né? Destrói tudo, a gente vê isso direto passando na televisão, essas questões. Então, eu moro aqui no Araçá, eu fico de sacanagem falando com as minhas, que eu moro no centro do Araçá, fico brincando, né? Mas para baixo um pouco da minha casa... Não sei se a Rafaela mora perto de casa. Eu mas moro para baixo, mais para baixo. pro outro lado. Mas aqui perto de Do outro casa lado da minha rua tem mais um negócio assim para baixo que é tudo casa um do lado da outra, assim, bem juntinho, né, Luísa? Tipo, na parte de Muito. trás da Academia Elite, né? Eu moro nessa rua, aí tipo na rua de trás é mais aquela parte. Eu já tinha até Aí fica esquecido que perto o da Luísa também é lagoa, vizinha. Elisa também é vizinha aqui. Mas mais, Elisa tá por aí, Elisa? Mais para baixo aqui de casa, então a Rafaela mora na esquina do posto, eu moro mais na esquina de baixo, mas mais um pouquinho, você passa, às vezes eu vou passear com minha cachorrinha, né? Eu vou andando por aí, né? É uma casinha muito juntinha, uma do lado da outra. Eu falei, meu Deus, você fala um pouquinho mais alto, o vizinho já escuta tudo, aquele monte de fio que é até perigoso, né? Um curto, tal, aqueles bequinhos para passar. Então, esse crescimento perto da lagoa, então, a gente, se for conversar com os mais antigos, essa lagoa onde que a gente mora aqui, né? Não só aqui do Araçá, né? Que tem Interlagos ali, mas até a Lagoa do Mé mesmo e tudo mais, as pessoas se banhavam, as pessoas lavavam roupa. Hoje, meu Deus, é uma poluição só. Esse crescimento, essa loucura toda, fez o quê? Esgoto, essas pessoas que moram perto, tudo o quê? Joga, tudo ali na lagoa mesmo, né? Então, aqui eu coloquei até uma imagem para vocês, para mostrar essa questão da desigualdade, né? Olha lá, o Morumbi, né? Olha o condomínio aí, né? Tudo mais, e do lado de cá, esse amontoado de casa aí, a favela. Eu nunca fui, a gente estava conversando, eu nunca fui na parte do Rio, né? Já fui na parte que a gente fala região dos lagos, né? Búzios, essa aí. Mas quem a gente vê na televisão e quem vai ao Rio, ele é rodeado por favela, né? Então, tipo, tá uma cidade top, assim, você olha para assim, aquele monte de... Alguém já foi no Rio de Janeiro aí? Eu ia falar agora, eu passei Eu por uma também já. situação muito engraçada, tia. Eu tava lá no carro de família, todo mundo lá. A gente tava querendo ir pro hotel. Só que aí a gente foi seguindo o GPS, a gente foi parar na linha amarela, do lado da favela, bateu um desespero. Ai, nossa! Aí tinha um carro com vidro todo preto, assim, nesse filme, que foi meio que colou no nosso, entendeu? E minha mãe ficou assustada. Nisso, o carro passou em cima do bueiro, minha mãe achou que era tiro. Abaixa todo mundo. A gente zoou ela até hoje por causa disso. Nossa, foi muito engraçado. Na hora a gente toma um susto, depois a gente ri, né? Mas na hora a gente toma um susto, né? Você tá doido. A linha amarela... Tá entregando, Rosa! Foi o susto daqueles. Essa história aí.
Não, eu pensei que tava dando tiro, eu já entrei quase na carenagem do carro. Eu imagino o desespero. Você tá doida, mas no Rio de Janeiro. Beijo! Beijo, tchau. Mas é isso mesmo que acontece. Então, que o Rio, São Paulo, essas cidades assim, elas são rodeadas, né? Então, as cidades, o povo, né, bem situação, rico, tal, uma cidade bonitinha assim, tal, você olha para trás assim, a favela. Então, a gente falou um pouquinho dessa desigualdade. Aqui, eu vou mostrar, a gente falou de urbanismo, lembra? A gente falou desses planejamentos que eles têm esses planejamentos para a cidade, pensando em tudo mais, mas a gente vai vendo essa transformação. Entra um prefeito, faz isso, entra um prefeito, tira isso que o outro... Aqui eu só coloquei umas imagens para vocês verem como que era a nossa cidade. Alguém sabe aqui que rua é essa? Que via é essa? Vixe, eu acho que é parte do centro, né? Não? É, a parte do centro. Essa parte aí. É, perto. Ai, do Rio Doce, não. Mais ou menos. É aquela rua ali, indo para o cemitério ali do centro, onde que fica ali os ônibus, o ponto final, não tem? É essa rua aí. Então, olha como que era lá, né? No passado, não tinha asfalto, não nada. Olha como é agora. Deixa eu mostrar um antes e depois aqui da nossa cidade também. Aqui, ó. Outra imagem. Aqui, essa imagem que eu coloquei é ainda sem a pracinha nova, né? Essa revitalização que fizeram nessa pracinha em 22 de agosto. Antes era assim, né? Essa imagem de baixo, né? A antiga Casa da Câmara. Porque isso é uma foto de 2005. Em cima, olha lá, ó, essa palmeira, se eu não me engano, eu acho, só tem um. Ou tiraram as duas. E Naê, que mora por aí. Naê, tiraram as duas ou só tem uma só? Eu não sei, tia, da última vez que eu Eu tô vi. observando a Naê. É porque é longe daqui a pracinha. Ah, tá. Eu achava que você Tipo, morava não é por longe, ali. mas eu não vejo, né, daqui. Pois é, tinham duas, né? Desde lá, né? Do surgimento. Tipo, eu às vezes caminho na pracinha e eu acho que só tem só uma. Tipo, É eu só acho que eles uma? devem ter tirado porque tá podre. Que a árvore Eu já tava na apodrece. dúvida. Eu lembro que tirou uma. Eu tava na dúvida se tinha tirado somente uma ou se as duas. Enfim, isso daí, né? Lá antigamente era a prefeitura, né? Como era uma cidade pequena, tinha poucos funcionários. Então, lá no surgimento de Linhares, isso, né? Eles colocam lá, hoje eles passam lá virou tipo um acervo assim, que tem coisas antigas, você pode ir lá visitar, igual esse tempo eu fui lá para ver um negócio de uma artista, né? Eu pude estar lá conversando com o cara, ele mostrando, então tem essa questão da cultura de Linhares, né? Eles têm vários acervos ali bibliográficos e tudo mais. Aí, aqui, outra imagem é do Senai. Vocês sabem onde que é o Senai? Ali no Aviso, na principal do Aviso. Nesse período ainda já era calor, 70, por aí já era calçado já. Mas olha a estrutura, né? Do muro, né? A diferença hoje, você passar lá, tem essa diferença. E aqui, por último, eu coloco uma imagenzinha para vocês, que as pessoas, né? A construção da... né? Então, vocês veem lá atrás, ela sendo construída, tal. E as pessoas, né? Esse porte todo era tipo essas balsas, né? Colocava o carro ali
e atravessava, ou os barquinhos, né? Então, se você conversar com as pessoas mais velhas, né, desse período tal, eles vão falar como que era esse movimento todo. Enfim, a gente viu que a nossa cidade mudou e muito, né? Essa questão da infraestrutura e tudo se desenvolveu bastante, né? Aí, continuando no conteúdo, né? Que a gente não falou na última aula, vem falar um pouquinho do modernismo. Então, eu vou falar desse modernismo voltado para a arquitetura. Então, vocês vão ver o modernismo na pintura, a gente até já falou um pouquinho disso, mas aqui na arquitetura, a gente vai falar de um nome. Vocês passam esse de vocês, um nome de um arquiteto aí que teve um destaque pra caramba aí no Brasil? Oscar Niemeyer. Isso aí, Oscar Niemeyer, isso aí. Então, ele é um artista aí, né, inserido. Acho que ele morreu ano passado, com 100 e poucos anos. Ele morreu, eu tenho até aqui não, ele morreu em 2012. 1907, 2012. Faz os cálculos aí, quantos anos ele tinha? 105. É isso, meninos? Ah, foi 2012. Eu falei no passado, ali no negócio errado. Tem um tempinho. Então, ele vai ser esse arquiteto, né? Que está inserido, é moderno, é contemporâneo. Então, nesse período que ele começa essas produções e tudo mais, é o período que o aço, o concreto e o vidro vai tornar-se algo assim, um dos elementos principais dentro da arquitetura, né? Que até então, essa questão do vidro, concreto, não era muito utilizado. Então, a gente sabe, quando a gente fala, a gente pensa em Brasília, mas a gente sabe também que ele não é o único, a referência, né, é Brasília, né, que a gente sabe que foi uma cidade planejada, né, arquitetada e tudo mais, mas ele tem destaque em várias produções. Então, eu coloquei aí, ó, arquitetura modernista, funcionalidade e utilidade da obra, valoriza a forma simples, limpa, sem ornamento. Então, você vai olhar as imagens dele, as produções bem modernas, né? Bem diferente dessas, né? Dessas outras produções aí que a gente vai ver, outras arquiteturas. Ele usa muitas curvas, a gente vai olhar também algumas imagens, a presença, uma simples, essa forma geométrica aí, mas que fica algo moderno, fica algo assim, prático, bonito, certo? Aí aqui uma das primeiras obras que ele fez foi o Ministério, a sede do Ministério da Educação não, desculpa, da Educação e da Saúde, no Rio. Então, olha o formato. É tudo vidro na frente, né? Olha o formato na estrutura do prédio. Então, essa é uma das primeiras obras, o primeiro prédio comunista, né? Construído aqui no Brasil em 47. Então, como a gente falou dele, ele tem destaque aí como arquiteto, mas ele foi tudo, né? Foi escultor, foi urbanista, né? Ele foi o cara mesmo, né? Como arquiteto, mas ele teve várias profissões e tudo mais. Então, aqui, ó, eu coloco uma citação dele. Olha o que ele fala. Não é linha reta, dura e inflexível, feita pelo homem que me atrai. O que me chama a atenção é livre e sensual. A curva que encontro nas montanhas do meu país, nas margens dos seus rios, nas nuvens do céu e nas ondas do mar. O universo está cheio de curvas, um universo de Einstein. Então, ele vai romper com toda, como eu falei para vocês, com esses padrões nessas construções que ele faz. Então, a questão da curva, formas aí, né? Esqueci do vasinho aqui em linguagem. Essa curva, então, vai ser essa marca dele. Então, eu vou mostrar algumas obras para vocês aqui. Né?
Coloquei aqui Brasília, né? O Congresso Nacional, Palácio do Planalto, né? A Jacinho de Brasília, o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, o arquitetônico da Pampulha, lá em BH. Isso E aí a gente vai. Essas construções foram feitas quando? Ah, foi antes da morte dele. Foi antes de Foi tipo 2012. nos anos 50, por aí. Não, mais para cá. Mais para cá. Gente, A primeira dele foi. É tão incrível, sabe? Parece um negócio todo, sabe, futurístico, mas massa. Isso aí. Ele é um artista que ele vai essa ruptura toda, né, Rafa? Ele não vai seguir. Que foi antes de 2000, essa do Museu de Arte Contemporânea. Olha que visão, como você falou, né? Futurística, moderna, né? Bem atualizada, né? Olha que massa. E como eu falei, essas curvas, essas formas, vai ser algo bem marcante. Mas aí ele vai dizer, não só aqui no país, ele vai ter, né, essas influências em outros lugares. Ó, Parque Ibirapuera, Catedral de Brasília, o Sambódromo da Marquês de Sapucaí, Museu de Arte Moderna na Venezuela, em Caracas. Então, ele tem obras espalhadas pelo mundo todo. Então, é uma referência, quando a gente fala em arquitetura. Tem vários artistas, mas eu vou ficar falando de todos, né, aqui, mas eu quis colocar o nomezinho dele. Ele é uma referência para a arquitetura. Aí, para analisar essa parte aí de arquitetura e tudo mais, a gente fala que a sustentabilidade ela está muito em alta, né? Pensando em toda essa questão do meio ambiente, né? Essa questão da devastação dos recursos naturais e tudo, grandes assim, né? Muita empresa, né? Tá pensando nessas soluções na hora de construir uma. Então a gente vê a Júlia gosta. Tem um certo shopping que é pensado nisso também, sabe? É uma visão legal quando as pessoas começam a empreender e pensar nisso daí, né? Então, ó, a gente sabe que não é algo tão barato, né? Então, por exemplo, vou colocar energia solar aqui na minha casa. A gente sabe que não é algo tão assim. Teve uma casa que, tipo, o piso, a maioria das coisas foi feita com coisa reciclada, né? Aí, tipo, o piso era meio que de madeira, mas eram molduras de madeira que tinham sido quebradas e iam pro lixão. Aí eles foram colando, ficou bem massa. Olha que legal. Então, né, tem energia solar, né, que muitos condomínios, até aquelas casinhas ali do Santa Cruz, pelo menos as primeiras, eles fizeram, tem energia solar nelas para o chuveiro, né, para o chuveiro quente e tal. Não sei se vocês já repararam, ali em Domingos Martins, alguns tetos nas casas tem tipo, era para ter colocado uma fotinha aqui para vocês verem. O teto aí tem umas plantações, tem tipo grama, coisinha plantada no teto. Vocês já chegaram a ver coisas assim? É lindo. Né? É bem bonito. Então, ok, né? Um exemplo desse cara, desse norte-americano, que ele vai fazer as casas com materiais reciclados, pneus e tal. Então, aqui, ó, alguns que ele vai fazer, ó, com latinha, né? Vem muito, quando a gente vê essas casas assim, né? O teto lá, né? Com a energia solar, quando a gente vê as casas, a gente lembra lá das casas de estuque, né? Que era carro, se você com os avós de vocês, os mais velhos, vão ver, né? O estuque. Vão lembrar do estuque, que é esse barro prensado que é colocado aí nas paredes. Então, basicamente, gente, nosso capítulo 10 foi isso aí. É isso aí que a gente
trocou essa ideia e tudo mais. Então, vocês veem, aqui tem algumas indagações no livro 3, aí só para a gente pensar mesmo, antes de eu explicar a atividade aqui para vocês. Vocês acham que no bairro que vocês moram tem mais pontos positivos ou mais pontos negativos? O que vocês acham? Relacionado à infraestrutura, a esse planejamento Negativo, tudo eu isso que a acho. gente conversou. Assim, Acho negativo, Rafa? Tipo, pelo menos onde eu moro, eu acho, sei lá, não sei, não tem. Porque não tem muita coisa, sabe? Mas eu não posso falar também. O meu seria negativo, porém, de algumas semanas pra cá, eles estão fazendo algumas coisinhas aqui que tá tornando positivo, sabe? Então acho que seria positivo. Mora no Shell, né, Bia? Moro. Eles estão colocando luz. Agora tá bem mais iluminado. Pintaram o chão aqui. Aí tá bem melhor, sabe? Asfaltaram, né? Eu não gosto dos meus vizinhos que saltaram eles estão tudo. colocando som alto o tempo ano todo. eleitoral, né, gente? As duas ruas, a principal e aqui do lado, porque eu moro na esquina. Aí as duas ruas tava muito escura. Aí eles colocaram iluminação, pá. O bom ainda, gente, dos nossos bairros, a maioria, né? Por exemplo, o Shell que Bia mora, aqui no Araçá que eu moro, e outros aí, as ruas são bem extensas, bem espaçosas, né? Não é aquela coisa, se você for determinado, vou colocar um exemplo assim, Cachoeiro, né? Que é um lugar que eu vou muito, que a família do meu marido mora lá. As ruas muito estreitas. Aí eu falo, meu Deus, como eu morro né? Muito morro. Lá um morro enorme. Não sei se vocês já viram lá, aqui é mais plano, tal, mas enfim. Lados negativos, e como a Bárbara lembrou, esse ano é ano político, né? Aí a maioria, não estou falando, né, da atualidade, o prefeito atual, mas eles deixam para fazer no último ano para o povo esquecer, né? Eles estão fazendo muito na cidade mesmo, mudando muito. Eu só não gostei muito aí, Bia, que eu sempre às vezes passo direto, não, mas ainda bem que eu não corro, né? Esses quebra-mola aí eu achei meio sem nada. Muito pequeno. E aonde que eles colocaram? Era para colocar tipo mais no meio da via. Eles colocam muito aleatório. Isso, ficou muito... não, tia, não adiantou nada colocar, porque as motos, os carros passam voando aqui. Aqui no Araçá também não adianta de nada. Porque quando asfaltou, o povo mete o pé, né? Não tem dó, não. Se antes do asfalto eles não tinham dó, imagina agora com o asfalto. O povo é meio imprudente mesmo. Beleza, então. Aí, falta 10 minutinhos, eu vou explicar então o que vocês vão fazer para mim, para a gente acabar a aula. Essa atividade, se não der tempo de explicar tudo aqui, vocês não precisam entrar em... Eu acabo a próxima aula, tá? Fiquem tranquilos. O que vocês vão fazer para mim? Eu não coloquei data aí, porque a gente vai pensar na data junto, certo? A gente está falando um pouquinho, eu falei um pouquinho da cidade, vocês falaram tudo para mim também, tal. Sabe que dia 22 agora né? É comemorado, né? Aniversário de Linhares. Então, o que vocês vão fazer para mim? Vocês podem fazer individual ou em dupla, máximo dupla, tá? Vocês vão pesquisar. Vão fazer o primeiro momento assim, é uma pesquisa. Vocês vão fazer uma pesquisa, vão sucintamente, né? Vão copiar e colar, né? Vocês vão fazer um resumão para mim. Como foi esse surgimento? Como é que foi? Então, eu sei que tem gente aqui que sabe da história da cidade, tem gente que não sabe nada. Então, como surgiu, tinha a presença dos índios, como é que como foi crescendo. Eu vou achar isso onde? Preciso pesquisar. Quem tem livro em casa, que é o panorama histórico, essas coisas que fala, beleza, mas se você colocar na internet, você vai ver vários sites que vão retratar isso daí. Mas é o que eu falei, vocês vão copiar e colar, vocês vão ver o que, né, as informações mais importantes. Tá.
fez essa pesquisa para mim, sobre essa história da cidade onde vocês moram. Ah, tia, uma folhinha lá, isso aqui dá? Show. Eu vim aqui 3 folhas ficar falando, não quero isso, tá? Uma folhinha você já falou o suficiente sobre a história aí. Tia, pode ser digitado? Sim. Uma capa, trabalho de arte, colocou seu nome. Geralmente as capas que vocês fazem. Tia, então pode ser tudo lá pelo computador? Pode. Quem quiser fazer o manual ainda, faz. Quem não quiser, pode. Quem quiser manual, mas pode ser no computador. Fez a capa bonitinha, identifica o nome. Eu não vou pedir nada de normas, né? A BNT, às vezes, os professores... Vocês já fazem trabalho pelas normas da BNT? Não. Não? Então, Não sei nem o que é isso. Normas, vocês vão ver muito isso na faculdade, então não vou pedir isso não. São normas técnicas para trabalho assim, para trabalhos em geral. Não vou pedir isso não, achei que vocês já faziam. Enfim, uma capinha normal e vem falar. Rosa, eu posso colocar o título assim, Histórias de Milhares, resumo da história, como você quiser. Fez para mim esse resuminho, beleza. O que eu vou fazer para mim depois disso? Numa outra folha, então eu vim aqui, fiz minha capa. Na outra folha, fiz essa minha pesquisa. Na outra, eu vou colocar essas construções. Lembra que eu mostrei aqui? Não vão usar as mesmas, né? Vocês vão mostrar para mim que faz esse confronto aí. Como era no passado determinado lugar e como que é hoje. Tia, de quê? O que você quiser. Mas eu não quero que copiem essa aqui que eu citei para vocês. Peguem outras. Rosa, que eu já citei como exemplo. Rosa, eu posso colocar o quê? Sei lá, a igrejinha, a ponte, alguma loja, como que era no passado, alguma rua. O que você quiser. Tem vocês não são muito da vibe como é que fala? De Facebook, né? Vocês são mais da vibe de Instagram, essas coisas assim. Igual essas fotinhas que eu tirei aqui, eu entrei num lugar no Facebook chamado Memorex. Vou colocar aqui na linha aqui, na linha não, é assim, Memorex. Maiúsculo. Memorex. Lá tem várias coisas, ó, Memorex. Tem coisas, vários lugares, desculpa, mostrando, né, como que era no passado. Algumas têm esse confronto aí, igual eu coloquei, atual, né, passado. Outras só no passado, é só você tirar uma foto atual. Enfim, você vai tirar, vai me mostrar o que você... Eu quero 5, mínimo, mas eu vou fazer mais, como você quiser. Então, vocês vão mostrar voltado para... Tia, construções, você quer só, de repente, voltado para arquitetura, tal? Não. Como a gente falou de urbanismo, pode ser ruas, praças, o que vocês quiserem, certo? Só não pode fugir dessa linha que a gente viu na aula, né? Senão perde o foco. Aí, fui lá e joguei, né? Então, primeira capa, vim aqui, fiz esse breve resumo aqui da história de Linhares e vim aqui e coloquei a imagem das construções, das ruas. Então, coloquei a imagem mais antiga e atual, fiz esse confronto. Depois que você fez isso daí, pode ser embaixo da imagem mesmo, tem que ser de um jeito, olha, que eu consiga essa leitura, né, tal. Você vai falar isso que você observou. Como que era isso lá, a primeira imagem, por exemplo? Coloquei as primeiras imagens. Embaixo eu coloquei. O que eu observei ali de diferente? Rosa, precisa escrever um texto gigante? Não.
Se em 2 linhas você me falou qual a diferença e tem coerência o que você escreveu, show. Morreu. Não precisa ser nada longo, certo? Aí, conclusões de cada imagem ali que eu coloquei, certo? Fiz. Na última folha, você vai fazer uma conclusão para mim. Aí você vai escrever conclusão. Diante de tudo que você viu e tudo, então conclusão também não precisa ser longo, tá, gente? Qual foi, né, os benefícios para esse crescimento todo? O que é de ruim que você viu? O que de repente você, se tivesse ali, né, na frente, tudo, o que você mudaria, tá? O que você procura sempre colocar na terceira pessoa, tá, gente? Não colocar tipo eu faria, tá? Sempre usar essa terceira pessoa aí. Então você vai fazer uma conclusão, né, diante do que, né, foi trabalhado, foi pesquisado, nota-se isso, tal. Então você vai fazer uma conclusão para mim. Tia, a conclusão é o quê? Curta, tá? Vou escrever texto de 10 linhas, tá? Ah, se em 4 linhas conseguiu concluir para mim, em coerência com o que eu pedi, chorou. Tá tudo certo. Alguma dúvida? Falta 2 minutinhos, gente, para acabar a aula. De repente, não dê para a gente discutir. Então, eu vou fazer o seguinte com vocês. Próxima aula, vocês anotem aí o que de repente vocês viram, pesquisar. Se sentiu alguma dúvida, tal, anote aí que a gente, antes de eu iniciar o que a gente, né, pretende fazer, a gente conversa sobre esse trabalho. E pensa na data também, que a gente não pensou junto. Eu vou pegar uma data que não adianta eu, por exemplo, colocar daqui um mês. Daqui um mês vocês estão na correria de IVHs fazendo. Aí acumula tudo. A gente vai pensar numa data que não seja tão longe, nem tão perto, né? Que vocês não têm só artes. Vocês têm matérias para fazer um monte de coisa da conta. Certo? Então, início da aula, ou o tempo que for possível, a gente vai conversar sobre esse trabalho. Pode ser? Gente, fica essa minha dupla. Vocês podem ser Tô dupla. olhando isso até agora. Né? Ninguém quer fazer comigo, cara. O que quer fazer comigo? Vocês dividem os, né? Porque se eu for fazer, eu vou fazer a capa e pesquisar a história de Linhares, tá? Só avisando. Falta um minutinho para acabar. Então, próxima aula a gente conversa mais sobre isso daí. Se vocês tiverem dúvidas, tá? Se quiser perguntar alguma coisa, né? De repente antes, mas vamos deixar para a próxima aula que a gente troca essa ideia. Que não vai ser para a semana que vem mesmo, a gente vai pensar na data ainda, tá bom? Tchau, Próxima aula a professora. gente começa. Oi, amor. Oi, Felipe. Tchau. Só falei tchau. Ah, tá. Tá, beijinhos. Boa semana. Tchau. Beijo, Boa semana. Tchau, tchau. Tchau. Até a próxima Fiquem com aula. Deus. Tchau.